Opa, fala pessoal, beleza? Aqui é o Hildon. E galera, hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre o que eu achei do Batman, agora com spoilers. Vamos lá pro vídeo. Então pessoal, agora com spoilers, né? Eu fiz um vídeo assim que eu saí da sessão comentando um pouquinho sobre o que eu tinha achado. E depois de pensar muito sobre o filme, refletir e ver o que eu tinha gostado mais, o que eu tinha gostado menos, o consenso geral é que eu gostei demais do filme, apesar de alguns probleminhas que eu vou comentar aqui com vocês, mas continuo achando que é um filme maravilhoso, espetacular. Não é o melhor Batman, mas ainda assim é um filme espetacular. E pra começar bem no comecinho mesmo, com aquela cena do Charada, com aquele clima tenso, é um clima de suspense, e ali você já percebe ao que o personagem veio. E o Charada do Paul Dano, apesar de não aparecer muito, como eu tinha comentado lá no vídeo anterior, ele não aparece muito, eu digo, sem a máscara, né? Ele ali, pessoalmente na cena, ele aparece muito durante o filme, em vídeos pelo celular, então você não acaba vendo o rosto dele, mas pelo tom do personagem, todas as formas que o personagem está falando, e no final, quando ele realmente aparece com aquela cara de doido do Paul Dano e dando os gritos lá, cara, pra mim o Charada entra assim como um dos melhores vilões do Batman nos cinemas, esse Charada. Apesar do Jim Carrey ser legal também, né? Mas a pegada é totalmente diferente. É um Charada muito mais sério. Lembra um pouco o Charada dos jogos do Arkham, né? Principalmente, acho que é no Arkham City. Não lembro agora se é no Arkham City ou no Arkham Knight, que tem uma cena lá, uma das missões secundárias, que é o Charada coloca a bomba na cabeça das pessoas, as pessoas têm que ficar trabalhando lá. Então me lembrou um pouco esse Charada, sabe? De pegar as pessoas, sequestrar as pessoas e fazer alguma coisa com elas, e o Batman tendo que salvar. E não tem como fugir da comparação com o Seven, né? O vilão lá do Kevin Spacey. É muito baseado Realmente o Matt Reeves pegou filmes de suspense, filmes de serial killers, principalmente com Charada, né? E colocou no filme com personagens do universo Batman. Então, mano, se você se inspirou em Seven e fez alguma coisa boa, não tem como ser ruim. Deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer? Seven é muito bom, Matt Reeves pegou toda aquela ideia do Seven, colocou no universo do Batman e também ficou maravilhoso. Então, cara, é muito bom essa parte toda do Charada, eu adorei. E o que falar da da apresentação do Batman nesse filme. Lá em 2005, o Christopher Nolan começou o Batman Begins com a inspiração do Batman em se tornar do Bruce Wayne em se tornar o Batman, pegando aquela ideia do medo, né, que ele tinha de morcegos. Só que não desenvolveu muito bem isso conforme foram passando os filmes, né? Beleza, tá, os inimigos, os bandidos têm medo do Batman, que não sei o que. Mas, cara, esse começo desse filme, com os bandidos da rua ali de Gotham ficando com medo só da sombra, isso é um espetáculo visual, mesmo que o Batman não tenha aparecido naqueles primeiros frames, os bandidos olharem pra sombra e falar, meu, eu vou fugir daqui porque o Batman tá ali. A ideia é muito boa e foi muito bem executada no filme. E aí quando o Batman aparece também é maravilhoso. Apesar do Robert Pattinson tá meio durão, né? Se você reparar, assistir o filme de novo, dá pra perceber que ele tá meio assim, tipo, eu sou grande, sabe? A gente sabe que ele não é grande assim. Olha, eu tô falando, né? No meu auge da minha super força aqui. Mas você percebe que ele não é tão grande, mas ele anda meio assim, meio durão, meio, né? Tipo, abrindo os braços aqui pra ver se fica com um volume corporal maior. Mas, cara, eu achei a apresentação do Batman um espetáculo ali naquela parte. E aqui já dá pra puxar um pouquinho a parte de luta do Batman, né? A gente teve Eu sou muito fã do Christian Bale com Batman, é o meu Batman favorito, gosto muito da trilogia do Nolan. Mas a gente sabe, não tem como passar um pano pra aquilo, que as cenas de luta do Batman do Christian Bale não são boas. Apesar do Batman Begins, por incrível que pareça, ainda ser a mais bem desenvolvida, digamos assim, que você vê ele realmente lutando, é muito com o cotovelo, mas a cena do Ra's al Ghul, por exemplo, lá no final é boa. E aí a gente teve a cena do Ben Affleck no BVS, naquela pequeníssima cena salvando a Martha, que ali a gente falou, caraca, esse é o Batman da série Arkham, que tá
móvel, ágil e tal. Só que a gente praticamente só teve aquilo. No filme da Liga da Justiça a gente não teve muita coisa. E aqui é o filme inteiro, ou pelo menos boa parte das cenas de ação, é o Batman lutando, o Batman ágil, o Batman conseguindo dar porrada, chute, soco. Por incrível que pareça, a gente nunca teve um Batman tão porradeiro no cinema como a gente teve no Ben Affleck, no BVS, naquela cena lá, e agora com Robert Pattinson. E isso é um ponto positivo para o uniforme, que, apesar de eu não gostar tanto desse uniforme ainda, principalmente da máscara, eu acho que aquela máscara é bem fraquinha. Talvez por ser costurada, bem uma coisa, como eu posso dizer, bem caseira, e todo o restante do uniforme dele não ser um uniforme tão, pra mim, tá, gente? Eu sei que muita gente gosta desse uniforme, sei que muita gente inclusive tava criticando o uniforme do Christian Bale lá do Cavaleiro das Trevas pra enaltecer esse do Robert Pattinson. Eu acho que não é necessário, né? São uniformes diferentes com ideias diferentes, tecnologias diferentes, enfim. Eu não gosto muito desse uniforme, que eu acho ele bem, como eu posso dizer, bem amador. Não que ter uma placa que aguenta todos os tiros lá seja amador, mas sabe, não é uma coisa bonita visualmente, pra mim, repetindo, pra mim. Tendo aquela malha embaixo, né, digamos assim, tipo uma calça de tecido, enfim, faz com que o Batman tenha muito mais mobilidade nas cenas de ação. Isso é um ponto extremamente positivo para o filme e para os outros filmes que virão no restante dessa franquia, que vai ser uma franquia com certeza. O filme já está fazendo, sei lá, no seu primeiro final de semana fez 200 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, então é filme para bilhão. Tomara que a pandemia não atrapalhe, mas é filme para bilhão. Aí depois dessa apresentação desses dois personagens principais, né, do Batman e do Charada, veio uma das partes que eu menos gostei no filme, que é a narração em off do Bruce Wayne. Eu não gosto muito de filmes que utilizam esse, como eu posso dizer, esse apetrecho, não é apetrecho a palavra, mas esse estilo de narrativa. Eu não curto muito locução em off. Também puxa um pouco da HQ, né, porque na HQ tem sempre os pensamentos do personagem, mas eu não curto muito isso nos filmes, acho que não fica legal. Por sorte, eles fizeram isso em alguns momentos do começo do filme. Depois praticamente o filme inteiro a gente não percebe mais, eu pelo menos agora, eu assisti uma vez só. Não ouve mais o Bruce Wayne falando em off pra acontecer só no final do filme de novo. É uma coisa que eu não curto, tá? Aí é muito coisa minha do que propriamente um defeito do filme. E também tem a coisa do eu pelo menos ter achado o começo do filme, ali depois que os personagens são apresentados, digamos assim, a primeira hora do filme eu achei um pouco arrastada. Vi algumas pessoas falando isso, outras pessoas que falam, não, é assim mesmo, não tem nada de arrastado não. Entendo o porquê que essa parte é arrastada. O Matt Reeves pegou como inspiração muito o Batman detetive, o Batman investigativo, e não dá pra fazer um filme investigativo tacando cena de ação a cada 10, 15 minutos. Então eu entendo isso, mas eu acho que as cenas de investigação poderiam ser um pouco encurtadas, um pouquinho ali, outro pouquinho ali. Eu acho que esse filme de 3 horas dava pra ter sido feito em umas 2 horas e meia, tranquilamente, só tirando algumas coisas da investigação. Cara, eu não vejo problema no Batman investigativo, tá? Antes que alguém fale, mas o Batman é investigativo mesmo, Milton, para de ser idiota. Se quer filme de ação, vai assistir Transformers. Tá, gente, calma, relaxa. Não acho que seja ruim o Batman investigativo. Gosto muito do Batman investigativo, inclusive. Me senti, inclusive, assistindo um episódio mais longo da série animada do Batman. Principalmente ali naquele comecinho, com o Gordon toda hora aparecendo, chamando o Batman só olhando em volta. Ali tem alguma coisa... Ali tem alguma coisa, às vezes nem falando nada, né? Só o Gordon olhando assim, falando o que você viu aí, pô. Me senti muito assistindo um episódio do Batman da série animada. Mas eu acho que dava pra ter uma encurtada um pouquinho, sabe? Beleza, você quer apresentar o Batman investigativo, mas dá uma agilidade aí, uma agilizada no que você tá mostrando para que o filme tenha um ritmo um pouquinho melhor. Aí a partir do meio, eu acho que o filme já deslancha de vez, consegue intercalar mais cenas de ação com cenas de investigação, mas essa coisa de investigação e o filme ter um pouco menos de ação, digamos assim, principalmente nesse começo do filme, é uma coisa já esperada que o Matt Reeves, o próprio Matt Reeves, o diretor do filme, havia citado que o primeiro roteiro lá, o roteiro do Ben Affleck, na época que o Ben Affleck ia fazer o filme, que fazia parte ainda do universo da DC, do universo estendido ali da DC, o Matt Reeves descartou aquele roteiro porque o roteiro era bem focado na ação lá no Asilo Arkham,
E ele já falou, não quero isso pro meu filme não, vou fazer outra coisa aqui, então valeu, Ben, mas eu não curti seu filme não, seu roteiro. O roteiro é bom, mas eu não quero fazer isso não. Então já era um pouco esperado que o filme ia ser realmente mais investigativo do que propriamente de ação. Um dos pontos também que talvez tenha me feito pensar que estava assistindo um episódio da série animada do Batman é que nesse filme a gente tem muito pouco do Bruce Wayne e muito Batman. Não contei exatamente quanto tempo, mas talvez 85% do filme ou 80% do filme o Pattinson tá vestido de Batman e o Bruce Wayne tá bem de escanteio. Tem uma coisinha ou outra ali de desenvolvimento da família Wayne que é bem interessante, da Martha realmente ter problemas mentais, o Thomas Wayne pagando o Falcone para meio que encobrir tudo isso, para não ter um escândalo, para Martha não ficar disposta, tal. Mas é basicamente isso que a gente tem de desenvolvimento do Bruce e da família Wayne. Não tem muita coisa. O foco é o Batman, o foco é a máfia de Gotham, o foco é salvar essa cidade. E o Bruce Wayne fica bem de cantinho. Eles até citam um pouquinho as indústrias Wayne, mas a cena já corta, já começa a investigação de novo. Então eles realmente não quiseram aprofundar o Bruce Wayne nesse filme. Se bobear, o Pattinson apareceu mais de Batman do que o Christian Bale apareceu na trilogia toda. E talvez isso tenha até sido um ponto bom, porque em alguns momentos eu senti esse Bruce Wayne meio adolescente mimado, sabe? Pode ser que é a cara de novo do Robert Pattinson me chamando a atenção para isso, ou me remetendo a isso, mas principalmente aquela cena que o Alfred meio que discute com ele, que ele solta, você não é meu pai. Isso é muita coisa de adolescente mimado, que foi adotado, ou que o tio tá cuidando, e ele solta isso, sabe? Não é o tipo de Batman que eu curto tanto, eu gosto mais de um Batman um pouco mais crescido, um pouco mais maduro, digamos assim. Então essa é uma coisa que eu não gostei muito e talvez isso tenha me ajudado também, ou atrapalhado na verdade, de não ter me emocionado muito com aquela cena do Alfred e do Bruce conversando lá no hospital depois da bomba. Ali me pareceu muito uma novela mexicana do tipo, tô te perdendo e agora eu vou te dar valor, sabe? Por causa daquela cena anterior. Então acho que o relacionamento dos dois não tá um relacionamento perfeito, do que deu pra perceber isso, né? Tá claro que eles não têm um relacionamento bom. E esse não é o tipo de Bruce Wayne que eu gosto. Eu gosto mais quando o Bruce realmente tem um carinho com o Alfred muito maior. Por exemplo, eu assisto hoje Batman e Robin, que pra mim realmente é o pior filme do Batman e não vou defender ele aqui, mas aquela cena que o Bruce conversa com o Alfred quando o Alfred tá doente me emociona muito mais, mesmo o restante do filme sendo uma porcaria, do que essa cena que a gente teve nesse Batman. Então espero que no próximo filme eles melhorem um pouco esse relacionamento dos dois, que o Alfred seja mais útil ao Bruce e o Bruce respeite um pouco mais o Alfred, ou enfim, tenha um pouco mais de afeto ao Alfred pelo menos. Porque realmente essa parte do desenvolvimento dos dois eu não curti muito. E aí é até um probleminha também com o Alfred do Andy Serkis, que pra mim tá muito apagado. Não sei se é culpa do roteiro, não sei se é culpa do próprio Andy Serkis, mas não gostei. Eu achei um Alfred muito fraco, extremamente fraco. A única parte que eu gostei é que ele falou que ele é ex-agente do M6, né? Isso foi legal. Talvez porque eu gosto muito do Alfred irônico e esse Alfred não é irônico. Mas enfim, eu acho que é porque ele teve também pouco tempo de tela, não sei. Realmente é uma coisa que eu não gostei do filme, foi o Alfred do Andy Serkis. Visualmente o filme é lindo. Cara, que filme bonito. Ó, até deixei uma fotinha aqui desse tom amarelado, laranja. Eu não sei, gente. Eu não sou diretor de fotografia, eu não sou diretor pra falar quando o filme é bonito ou não. Mas quando o filme é bonito, ele chama a atenção, mesmo pra quem não manja porra nenhuma de fotografia. E cara, esse filme é lindo. Tem alguns takes que é take de papel de parede do computador, sei lá, de fazer um banner, qualquer coisa. O filme visualmente é muito bonito. Gotham é muito feia, suja, e é um paradoxo, né? Que Gotham é feia e o filme é lindo. Mas enfim, eu acho que deu pra entender um pouquinho que eu adorei essa Gotham, mesmo ela sendo horrível. Faz sentido? Talvez não. Mas é o tipo de Gotham real, digamos assim. Se é que tem alguma Gotham real, mas é um tipo de Gotham real. A Gotham do Nolan era uma Gotham meio real, mas ela era meio limpinha, sabe? Ela só era feia mesmo lá embaixo. Essa Gotham não. Essa Gotham do Matt Reeves, ela é feia
qualquer lugar. Então isso é uma coisa bem legal. É legal ser uma cidade feia, é boa, né, Hildo? Mas enfim, deu pra entender. É uma Gotham que eu gosto, sabe? Visualmente eu gosto dessa Gotham. Porque isso faz o Batman ser necessário. A cidade tá uma merda e por isso que a gente precisa do Batman aqui pra resolver um pouco essas merdas que acontecem. Muita gente falando que o Robert Pattinson é o melhor Batman, porque é o mais investigativo, é o mais perturbado, digamos assim. Realmente, ele é o mais investigativo, é o mais perturbado, mas pra mim também é o mais desequilibrado. Tem algumas cenas que ele vai pra cima dos bandidos sem medo lá e começa a tomar um monte de tiro. Talvez seja por causa do uniforme, mas eu não curto muito esse Batman que, tipo, vamos e dane-se. Eu gosto mais daquele Batman que tá na surdina ali, que vai por trás, que pega os caras de surpresa, também dá porrada no bandido, que é uma beleza, né? É o Batman que bate nos bandidos. Eu gosto mais do Batman um pouquinho mais equilibrado, mais centrado, digamos assim, no que ele quer fazer e no que ele vai fazer. Então por isso o Batman do Robert Pattinson não é o meu Batman preferido e pra mim não é o melhor Batman dos cinemas. Tem tudo pra ser, tem grandes chances pra ser porque ele já tá muito bem desenvolvido nesse primeiro filme. Mas eu acho que eles podem melhorar ainda pro segundo filme, pro terceiro filme e fazer sim, aí sim, o melhor Batman dos cinemas. Eu gosto muito quando eles abordam toda a máfia da cidade, aí puxando o Longo Dia das Bruxas, Ano 1, enfim, eu tô falando aqui as HQs mais famosas, porque eu não sou leitor de quadrinhos igual muita gente é, gente. Ó, se você quiser uma análise de Batman mais aprofundada, assiste lá Batcaverna, Caverna do Morcego, que esses sim são os melhores canais especializados em Batman que tem no YouTube aí, pode procurar. Então eu puxo aqui as HQs que eu li, que sei que tem essa coisa da máfia. Gosto muito dessa parte da máfia, só que ali eu achei que eles se perderam um pouco no meio do filme. Eu não sei se vocês repararam, foi só impressão minha. O começo do filme é muito charada, o charada tá matando as pessoas, tá escrevendo pro Batman e tal. Depois no meio do filme eles falam máfia, e aí no final do filme eles lembram, opa, tem o charada, né, porque o charada mata o Falcone. Opa, tem o charada, né, vamos atrás do charada de novo. Eu acho que, não sei se é porque o charada não sustentaria um filme inteiro, mas aí também pode ser, ó, eles poderiam ter cortado um pouco do filme, tirando a máfia e utilizando a máfia em outro filme. Mas são decisões criativas. Zoe Kravitz tá ótima como Mulher Gato, eu falei isso lá no vídeo anterior. Ela tem um propósito convincente aqui nesse filme, né? Diferente da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, que, cara, adoro a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, adoro a Mulher Gato da Anne Hathaway, mas elas têm um desenvolvimento um pouco fraco, né? Digamos assim. A da Michelle Pfeiffer, ela só queria se vingar do chefe dela. Beleza. A Anne Hathaway ela só queria comer, é o que ela fala, né? Uma garota tem que comer. Então não tem um desenvolvimento muito aprofundado. Nesse filme não, nesse filme ela tá procurando não, né? Ou tentando se vingar do Falcone, que matou o pai dela, ou a mãe dela, que ele é o pai dela, inclusive. Então acho que a Zoe tem um bom futuro como Mulher Gato nos próximos filmes. E isso é uma coisa também que eu sentia muita falta nos filmes do Nolan. Era um desenvolvimento, um relacionamento bem desenvolvido. E aqui a gente percebe que os dois têm uma química muito boa, o Robert Pattinson e a Zoe Kravitz. O Batman e a Mulher Gato têm uma química maravilhosa nesse filme. Os filmes de herói perderam um pouco isso, né, de desenvolvimento, de relacionamento amoroso. A gente vê pouquíssimo isso nos filmes de super-herói. E o Matt Reeves conseguiu incluir isso nesse filme e ficou realmente muito bom. Gosto muito, tomara que ela volte nos próximos filmes, na série do Pinguim, sei lá, em qualquer lugar. Se não voltar no próximo, que volte no terceiro, mas eu acho que ela tem que voltar sim, porque eu, pelo menos, acho que o melhor par romântico do Batman é a Mulher Gato, os dois se entendem, os dois é um caso de amor e ódio, mas eu acho que os dois são únicos entre eles, sabe? Eles conseguem ter um relacionamento que faz sentido, pelo menos pra mim faz muito sentido os dois se relacionarem. Comentei um pouquinho do Paul Dano lá no começo do vídeo, mas eu queria falar também aqui sobre o visual dele. Visualmente pra mim não agradou, tá, gente? Eu sei que ele é inspirado lá no Assassino do Zodíaco, que não sei o que, tem todo uma inspiração, mas eu realmente não curti. Talvez, quem sabe, quando ele volte no futuro, ele venha com um visual um pouco mais quadrinhos, digamos assim. Mas nesse filme não me agradou tanto. Mas, se o uniforme não me agradou tanto, o tom do personagem me agradou demais. Porque aqui eles mostram que quando um louco começa a falar merda na internet,
ele pode encontrar outros loucos que vão fazer a merda que ele tá fazendo, que ele tá falando. Então é um tom muito importante, lembra até um pouco do que aconteceu aí aqui no Brasil, uns dias atrás, uns meses atrás. Internet, muito cuidado com a internet, gente. Muito cuidado com a internet. O Pinguim tá ótimo também. Colin Farrell irreconhecível, apesar dele ter aparecido pouquíssimo no filme. Eu gosto muito desse Pinguim, que ele é tipo um facilitador da máfia. Ao mesmo tempo que se o Batman apertar, ele também entrega tudo. Então eu gosto muito disso. E no futuro, deu pra perceber no final do filme, ele vai crescer e ser aquele mafioso que a gente conhece, ou pelo menos que a maioria das pessoas conhece. Apesar de adorar o Pinguim do Danny DeVito, a gente sabe que aquele Pinguim não tem nada a ver com os quadrinhos. A base do Pinguim dos quadrinhos é interessante, beleza? Ele não tem um aprofundamento psicológico, que é que o Tim Burton falou para mudar todo o Pinguim, mas eu gosto desse Pinguim mafioso, facilitador, que no futuro vai tomar conta também da máfia de Gotham. Eu gosto disso, lembra até um pouco o Pinguim lá da série Gotham, né? Que também é bem legal, gente. Sei que muita gente não gosta da série, tem muito episódio, isso é um problema, mas o Pinguim lá da série é muito bom. Quem sabe a gente veja mais desse Pinguim na futura série que o Matt Reeves está desenvolvendo, desse Pinguim do Colin Farrell. O final pra mim é meio dividido, digamos assim. Ele tem cenas de ação espetaculares, aquela cena que o Batman cai e começa a bater nos seguidores do Charada, digamos assim, é ótima. Desde o trailer eu já tinha gostado daquela cena quando ele cai. E no filme em si também, pra mim, é maravilhoso aquilo lá. Só que o embate com o vilão não teve, né? E isso pra mim é um pouco broxante. O Charada meio que se entrega ali e a gente não tem aquela luta entre eles. Beleza, tem até um diálogo entre os dois, mas o Charada não viu o Batman como um rival, ele viu o Batman como um aliado. E isso pra mim ficou meio broxante, sabe? Porque não sei explicar, cara. O final do filme, o Batman luta mais contra os seguidores do Charada do que propriamente contra o Charada. Não tem um enigma ali que o Charada deixou, tipo, se você não resolver, vai morrer não sei quantas pessoas, sabe? Então acho que pra mim ficou um pouco broxante aquilo ali. Mas ele ajudando as pessoas no final do filme é maravilhoso, gente. É a primeira vez, pelo menos, que eu me lembro aqui de cabeça. Faz um tempinho que eu assisti os filmes do Batman, mas eu aqui passando realmente nunca aconteceu. O Batman ajudando a população de Gotham, sendo ali uma esperança para a cidade, sabe? A gente via isso sendo comentado nos outros filmes, que a cidade gosta do Batman, que a cidade vê o Batman como uma esperança, mas a gente não via o Batman num contato tão próximo com a população, né? Nesse final de filme a gente viu isso e pra mim foi legal pra caramba. Eu sinceramente achei muito, mas muito legal mesmo o que o Matt Reeves fez ali naquele final com o Batman ajudando as pessoas. Foi muito bom, foi muito bom. Não tem outra palavra pra dizer, é muito bom, aquela cena é muito boa. E pessoal, no meio da edição aqui eu percebi que eu esqueci de falar sobre o Coringa. Isso, como se fosse essa parte é como se fosse uma cena pós-crédito do vídeo. Pra quem assistiu o filme viu, no final do filme, o Matt Reeves colocou ali aquela cena pós-crédito que a gente já se acostumou com os filmes da Marvel. E ali mostra o pseudo-Coringa, alguém sorrindo como se fosse o Coringa e meio que fazendo uma aproximação com o Charada, ou querendo ser amigo do Charada, mas a gente sabe que se realmente é o Coringa, ele tá querendo só usar o Charada pra se soltar, enfim, pra fazer alguma coisa pra bem próprio, e não porque ele realmente quer ser um amigo do Charada. Nessa cena a gente consegue ver o personagem dando uma risada meio maluca lá. Em entrevistas mais recentes, o Matt Reeves confirmou que realmente aquele é o personagem que vai virar o Coringa, não é o Coringa de fato ainda. Esse personagem é interpretado pelo ator Barry Keoghan, eu não sei se é assim que fala, Keoghan, é alguma coisa assim, gente, desculpa se a pronúncia estiver errada. E o Matt Reeves falou que o personagem ele tem um problema desde a infância, que ele não consegue parar de rir, mais ou menos parecido com o que teve lá no Coringa do Joaquin Phoenix. E também parecido com o Homem que Ri, que é a inspiração do Coringa, enfim. E aqui aparentemente a gente não vai ter aquela versão do Coringa que ele cai no ácido, que ele fica maluco por causa do ácido, enfim, ele é somente um cara que devido a esse problema que ele tem desde a infância, ele começou a ter alguns problemas mentais, enfim, psicótico, digamos assim, e já tá preso lá no Arkham. Talvez o próprio Batman já tenha prendido ele, aí a gente só vai conseguir descobrir
no próximo filme. Mas tá aí, o Coringa então aparece lá no final do filme. Eu acho a ideia meio fraca, porque a gente acabou de ver isso no filme do Coringa do Joaquin Phoenix, um pouquinho de tempo atrás. Mas esse filme do Batman do Matt Reeves está sendo planejado já tem um bom tempo, né? Talvez ele nem sabia que ia acontecer isso no filme do Coringa. Eu prefiro a versão que ele cai no ácido, ou a versão do Nolan que tipo, dane-se, ninguém sabe de onde esse cara veio. Mas vamos ver, não dá pra dizer muita coisa por causa de um sei lá, 30 segundos, 1 minuto de cena. No próximo filme, ou talvez no terceiro filme, a gente veja mais desse Coringa interpretado pelo Barry Keoghan. E por último, a trilha sonora do filme. Eu já tinha citado isso lá no vídeo anterior. Eu ouvi uma vez só a trilha sonora, só a trilha, né, sem assistir o filme. E o Michael Giacchino fez um trabalho espetacular. Danny Elfman que só parou de fazer coisa boa no Homem-Aranha em 2002, né? Mas Danny Elfman, Hans Zimmer e Michael Giacchino agora, não consigo definir qual que é melhor, sinceramente, gente. Muita gente vai falar, do Batman do Danny Elfman é melhor, o tema, do Hans Zimmer é melhor, do Michael Giacchino é melhor. Enfim, o importante é que o Batman é um dos personagens que mais tem sorte nesse universo. Porque ele tem filmes maravilhosos praticamente sempre, e trilhas sonoras espetaculares também sempre, HQs espetaculares também sempre. Então, cara, pra quem é fã do Batman não tem o que reclamar, e a trilha sonora segue esse mesmo embalo. A trilha sonora do Michael Giacchino entrou também como uma das melhores de toda a história do Batman. O tema do Batman, o tema do Charada com uma pegada bem de suspense, o tema da Mulher Gata, enfim, gostei muito da trilha sonora. O Matt Reeves criou um universo espetacular com esse filme. Tem grandes chances de no segundo filme ser melhor ainda, superar o Cavaleiro das Trevas, que é a comparação que tá todo mundo fazendo. Pra mim ainda não supera, tá? Por causa desses pequenos defeitos ou pelo menos pequenos defeitos pra mim, mas o que ele construiu ali, ele tem grandes chances realmente de superar tudo que foi feito do Batman nos próximos filmes. Eu preciso rever, como eu falei, eu assisti só uma vez, eu preciso rever esse filme novamente pra ter uma opinião melhor. Talvez eu tenha deixado escapar muita coisa, tá, gente? Desculpa aí, mas eu realmente só assisti uma vez. Eu vou assistir a segunda vez provavelmente só quando chegar no HBO Max, mas assim, de primeira assistida não entra no meu top 3, talvez ali num top 5, mas realmente eu preciso assistir de novo. E aí depois, se vocês quiserem, sei que muita gente não comenta, gente, comenta aí, vai, no vídeo, comenta aí o que vocês acharam do filme, porra, ajuda nós aí, clica no curtir, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, se inscreve aí, ajuda nós. E se vocês quiserem eu faço depois um vídeo com o meu top 5 do Batman, mas até o momento não se alterou meu top 3 ali, continua pra mim Cavaleiro das Trevas, Batman 89 e o Batman Begins. Talvez numa segunda assistida mude alguma coisa, mas acho que num top 5 pelo menos esse filme tá. Se você não viu esse filme ainda, aconselho demais que você vá no cinema, que esse é um filme que realmente vale assistir no cinema na maior tela que você puder. Mas se você não pode ir nos cinemas, ou se você assistiu uma vez só e tá com a grana curta aí, dia 17 de abril, 45 dias depois da estreia nos cinemas, o filme chega no HBO Max. E aí lá eu vou assistir de novo e vou ver se eu faço um outro vídeo trazendo aqui as minhas opiniões sobre o filme depois do hype já baixado, sabe? Que às vezes você tem aquela expectativa. Quando você assiste o filme nos cinemas no hype muito grande, você acha uma coisa. Quando você assiste depois, você acha outra coisa. Então, dia 17 de abril eu assisto esse filme de novo pra ver o que eu acho e se realmente é tudo isso que eu falei e se esses defeitos que eu fui citando durante o filme me incomodam, continuaram me incomodando. Tá lá para abril, lá no meio de abril, eu trago o vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. O vídeo tá um pouquinho longo, eu vou ver se eu corto aqui no meu cronômetro, deu 44 minutos. Vou tentar deixar no máximo com meia hora, porque é muita coisa. Eu sei que o pessoal não vai assistir 40 minutos de vídeo crítica, então vou ver se eu dou uma encurtada aqui, mas eu consegui comentar mais ou menos tudo que eu gostei e tudo que eu não gostei do filme. Comenta aí, de novo, comenta aí se você gostou do filme, se você acha também que tem esses defeitos, se você acha que o filme é perfeito. Comenta aí, se inscreve no canal, clica no curtir, já falei isso várias vezes, mas espero que vocês façam isso. Me ajuda aí a chegar a uns 350 inscritos, até o final de março uns 400, eu acho muito difícil, mas enfim, a esperança é a última que morre. Em breve a gente tá de volta. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais.